Os itens armazenados nestes armários ajudam a contar uma parte da história do planeta. A coleção geológica e paleontológica da FURB é composta por cerca de 1.500 fósseis, além de 1.000 rochas e minerais coletados ao longo de décadas em vários pontos de Santa Catarina. A coleção é a segunda maior do estado e leva o nome do professor Juarez José Almonde, responsável pela coleta da maior parte dos itens. O Laboratório de Geociências, ele é um dos laboratórios mais antigos da universidade. Ele foi fundado praticamente junto com o curso de Ciências Biológicas, já há mais de 50 anos atrás. Então a gente tem um longo histórico já de coletas. O professor, que ele não chegou a fundar o laboratório, mas ele entrou 2 ou 3 anos depois, o professor Juarez, ele permaneceu aqui como professor por mais de 30 anos. Então ele foi quem coletou mais de 90% do que a gente tem aqui na nossa coleção. Grande parte do que a gente tem vem de atividades de campo das disciplinas. Então, são os alunos de ciências biológicas que coletam durante atividades de campo e os materiais vêm para cá, depois eles ficam depositados. O tamanho da coleção tem sido um desafio para os pesquisadores que passaram pelo laboratório nas últimas décadas. Não basta armazenar os itens, é preciso registrar uma série de informações sobre cada um deles, como número de identificação, localização e dados de quem realizou a coleta, por exemplo. A missão atual é digitalizar essa enorme quantidade de dados que hoje estão apenas no papel. Além das fichinhas que ficam junto com o material, a gente está agora fazendo o tombamento deles digital. A gente está com um software novo, o software Tesouros, que foi desenvolvido pelo Márcio, que é um programador daqui de Blumenau, que coleciona também, e ele acabou desenvolvendo esse software e doou aqui para o laboratório para a gente utilizar. Então, é um jeito mais seguro da gente fazer, porque a coleção digitalizada ela não vai se perder tão fácil. E a gente pode replicar esses dados e deixar eles mais públicos também. O professor Maurício Schmidt explica que os fósseis que integram a coleção datam do período conhecido como Permiano, cerca de 280 milhões de anos atrás. O que a gente tem aqui são principalmente fósseis que recontam a história do Gondwana, que é um supercontinente que existiu nesse momento. E depois eles se separaram para virar o que a gente tem. A gente tem vários exemplares da flora de Glossopteris. Glossopteris é uma espécie de planta que é encontrada aqui na América do Sul, é encontrada na África, é encontrada na Austrália, na Antártica e na Índia. Então isso ajuda a comprovar que em algum momento esses continentes estiveram unidos, porque uma planta não tem como atravessar um oceano desse tamanho. Entre os itens de destaque da coleção paleontológica da universidade estão estes 2 fósseis que atualmente ficam expostos na biblioteca universitária. Os 2 fósseis que eu considero os principais, talvez, da coleção, os mais importantes, são um crânio de um anfíbio temnospondilo, que a gente tem exposto também, e um crânio de Endotiodon. O que são isso? Um anfíbio temnospondilo, ele tem no nome anfíbio, mas ele não parece muito um anfíbio que a gente conhece. Ele era da linhagem de anfíbio, ele parecia meio que uma salamandra gigante lá do Permiano. Esse material ele é importante porque ele é o único crânio de anfíbio temnospondilo que a gente conhece em Santa Catarina, é um dos mais antigos do mundo. Ele foi coletado por alunos aqui da biologia, então demonstra o potencial que as saídas a campo têm, não só para ensino, mas também para coleta de material científico. E ele foi descoberto lá em 2005. Então ele foi o primeiro anfíbio, de maneira geral, descoberto no Permiano aqui do estado. O outro fóssil que a gente tem, o Endotiodon, ele é um dicinodonte. Ele faz parte da linhagem que vai dar origem aos mamíferos lá na frente. Ele foi encontrado no Paraná, ele não é daqui de Santa Catarina. Mas ele também, essa espécie Endotiodon, é encontrada lá na Rússia. Então ele também é bastante usado para a comprovação da teoria da deriva continental. A maior parte da coleção fica no Laboratório de Geociências, mas alguns itens também podem ser conferidos na exposição Fritz Miller, localizada na sala S201 do Campus 1 da FURB. O professor Maurício Schmidt lembra que preservar esses itens é honrar nossa própria história. Toda coleção tem um objetivo para a ciência. A coleção de paleonto e a coleção de geologia, elas contam a história da Terra, a história da vida. A gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe de onde os mamíferos vieram, a gente sabe como a vida surgiu na Terra por conta de pesquisas em paleontologia. Então, todos os fósseis que a gente tem aqui ajudam a gente a completar um pouquinho mais da história do nosso próprio planeta, a nossa própria história, muitas vezes. Então, é importante para a gente conhecer tudo que existiu, tudo que vai existir e o que pode acontecer ao longo da história da Terra.